Às vezes é muito mais fácil ajudar alguém a dar certo do que você dar certo. Como é muito mais fácil ajudar alguém a resolver problema do que você resolver os seus. E às vezes o melhor lugar para esconder problema, irmãos, é no problema dos outros. A gente fica o dia inteiro falando do problema de alguém, abraçando todos os problemas de alguém para tentar ajudar, porque estou ajudando, mas na realidade você está escondendo os seus. Por isso que Deus quer fazer em você, melhor, Ele quer fazer através de você, mas quer fazer em você primeiro, amém? Não tem como não ser grato. É a minha forma de expressar gratidão, é pelo serviço. A minha forma de expressar gratidão é estando presente, é fazendo o que o Senhor me chamou para fazer, e não só fazendo com alegria, fazendo com determinação, fazendo com vontade. Porque o apóstolo Paulo fala isso: se eu fizer sem vontade, que recompensa eu terei? Eu só vou cumprir alguma coisa, mas se eu fizer com vontade, então eu terei galardão. Eu não quero só fazer porque eu tenho que fazer, eu quero fazer porque eu fui chamado para fazer. Deus confiou algo na minha vida, como confiou na sua vida. Ninguém pode fazer o que você foi chamado para fazer. Você não pode terceirizar a adoração que você tem que dar para Deus. Você não pode terceirizar. Você pode até pedir oração para alguém, mas você não pode terceirizar a oração que é você que tem que fazer. Você não pode terceirizar a criação dos seus filhos. Você não pode terceirizar muita coisa na sua vida. Nós nunca podemos estabelecer uma ordem da desordem. Eu acredito que Deus primeiro, Ele nos salvou, no nosso caso, a nossa casa, Deus salvou a minha vida, a vida da Iraci, me salvou das drogas, me salvou do mundo perdido. Eu tenho que ser grato a Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu faço isso com paixão mesmo, porque eu gosto, eu fui chamado para isso. Eu não estou aqui obrigado, hoje tem culto, que saco, não. Para mim não é um saco, perdão da palavra pejorativa aqui, mas para mim não é um saco. Para mim é uma gratidão. Quando eu estou aqui diante de pessoas ou em qualquer lugar do mundo, para mim é uma gratidão. Cara, um Zé Mané que nem eu, que não sabia discernir a mão direita da esquerda, que se drogava para poder encarar a vida de frente, que não tinha coragem de enfrentar a vida, cheio de medo, de culpas e carências, cheio de dificuldade, que só enfrentava a vida drogado. Eu acredito que Deus tirou o diabo e as drogas e colocou o Espírito Santo na mesma proporção. Porque, eu vou falar, às vezes eu penso que eu estou drogado. Eu digo, Deus, é muita adrenalina esse negócio. Parece que eu estou na roda gigante, parece que eu estou na montanha russa, como é que é a casa do Beto Carreira? Faroípe, Faroípe, Parece que eu estou naquele negócio o dia inteiro. Eu acordo, eu já estou pilhado, e aí eu já tenho que orar logo cedo, fazer alguma coisa, senão, rapaz, é uma doideira, tem que gastar energia. Glória a Jesus, amém. Mas eu acredito que Deus não levanta nenhuma ordem da desordem. Verdade, Deus não levanta nenhuma ordem da desordem, amém. Renovo não nasce de reparo e reforma. Um renovo na sua vida nasce de um novo nascimento. Deus não vai ficar reparando você e restaurando você a vida inteira. Deus não vai ficar reformando, restaurando sim, mas reformando não. Repare e reforma não dá, irmão. Então eu não venho na igreja para receber uma oração, para sair daqui fortalecido, um paliativo para minha alma, que vai curar minha febre, mas não vai curar minha infecção, que vai, aquele paliativo, sabe, que você toma um Red Bull gospel, não, é uma coisa diária, é uma coisa que você precisa nascer de novo, amém. Mas pastor, eu tô disposto, eu quero ficar na minha. Irmão, se você aceitou Jesus, não tem mais ficar na minha. Não tem mais ficar na minha. Não existe crente normal. O crente normal ainda não teve um encontro com Cristo. Eu vou falar para você de novo. Um crente normal ainda não teve um encontro real com Cristo. Porque você não pode ser chamado de normal acreditando em coisa que ninguém acredita. Você acredita que um peixe engoliu um homem, ficou com ele 3 dias na barriga, vomitou esse homem vivo depois? Não, você não acredita nisso.
Você acredita nisso? Você acredita? E se a Bíblia dissesse que foi o homem que engoliu o peixe, e o peixe que foi em Nínive pregar, você acreditava? Claro, porque se galo fala, peixe pode falar também, ué. Como é que você quer ser normal acreditando nessas loucuras? O problema é que a gente acredita que pode acontecer com os outros, não com a gente. Porque é muito mais fácil operar fé pelos outros. É muito mais fácil ter fé nos outros do que na gente. E assim como disse o pastor Ulisses lá no retiro, muito bem colocado, às vezes o melhor lugar para a gente esconder os nossos problemas é no problema dos outros. Aí a gente pega o problema dos outros para resolver e maqueia o nosso. Às vezes é muito mais fácil ajudar alguém a dar certo do que você dar certo. Como é muito mais fácil ajudar alguém a resolver problema do que você resolver os seus. E às vezes o melhor lugar para esconder problema, irmãos, é no problema dos outros. A gente fica o dia inteiro falando do problema de alguém, abraçando todos os problemas de alguém para tentar ajudar, porque estou ajudando, mas na realidade você está escondendo os seus. Por isso que Deus quer fazer em você, Ele quer fazer através de você, mas quer fazer em você primeiro, amém? Amém? E se a gente for catalogar problema aqui, irmão, uma igreja é um mosaico, é um quebra-cabeça. E qual é o objetivo do quebra-cabeça? É mostrar uma imagem. Se faltar 2 peças ou uma peça num quebra-cabeça, pronto, a imagem já não fica completa. Então, se nós estamos tentando mostrar uma imagem, qual é a imagem que nós temos que mostrar? A Bíblia diz que Cristo em nós é a esperança da glória, é a imagem do Cristo. A igreja, ela existe para manifestar a imagem do Cristo, por isso precisa de todas as peças. E precisa que todas as peças estejam no lugar certo. Eu não posso tentar encaixar num lugar que não é meu. Eu preciso estar naquele lugar. Amém, irmãos? Pastor, mas rapaz, é só eu começar a fazer a obra de Deus, é só eu começar a ir na igreja que o diabo se levanta. Oh, aleluia! Porque se você não cruzar o diabo todo dia, significa que você está indo no mesmo lugar que ele. Você tem que cruzar Satanás todo dia. Você acorda e diz: ô diabo, você não veio ainda? Todo dia você vai ter que cruzar ele. Porque se você não estiver cruzando o diabo todo dia, significa: o diabo não é sua sogra, o diabo não é seu cônjuge, não é o vizinho, o diabo não é. Até o diabo é o diabo de Deus. Por quê? Porque o diabo só faz o que Deus deixa. O diabo não sabe, mas Deus usa até ele para tratar, sabe? Deixa o diabo cruzar. Se o diabo está cruzando seu caminho, irmão, significa que você está indo no caminho contrário. Isso é bom. Isso não é ruim. Isso é bom, isso não é ruim. Amém? Então, eu estava lendo esse texto e hoje veio uma coisa na minha cabeça. Esse será o novo campo missionário dessa geração. O campo missionário dessa geração é o campo das ideias, é o campo da mente, raciocínios e sofismas, ideias e argumentos. Você vai perceber que as próximas gerações, elas não estão brigando só por terra. Tem uma guerra aqui da Rússia com a Ucrânia, estão brigando por um pedaço de terra. Mas na realidade mesmo, as guerras dos próximos anos, as guerras dessas gerações que estão por vir, são guerras na mente, guerras de raciocínio. Esses são os novos campos de batalha. Porque quando Deus disse para Gideão: o Senhor é contigo, na hora ele saltou. Verso 13 ele diz assim, ó, Gideão respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e do que é feito, as maravilhas que nossos pais contaram. Ou seja, nossos pais falaram uma coisa do Senhor e está acontecendo outra. O que é que eu aprendo aqui? Que se os argumentos de Gideão eram reais, mas não eram verdadeiros.
Os argumentos de Gideão era real, mas não era verdade. Por quê? Porque eles não estavam naquela situação porque Deus quis. Eles estavam naquela situação porque eles não viveram aquilo que Deus mandou eles viverem. E os pais também não mentiram. Os pais disseram: olha, Deus nos tirou do Egito, Deus fez maravilhas no deserto, Deus transformou a água, saía da pedra, o maná caía diariamente, nós vivemos coisas maravilhosas. As histórias eram reais. E o argumento de Gideão aqui, ele era real também, mas não era verdadeiro. Irmãos, são as pequenas obediências que produzem grandes vitórias. Você não tropeça em árvore, você tropeça em toco. Você não tropeça em montanha, você tropeça em pedrinhas. É as coisas pequenas, as pequenas concessões que a gente vai abrindo e vai deixando se instalar no nosso meio, não é? A gente está sempre argumentando com Deus. Deus dá uma palavra, a gente argumenta. Libera uma palavra e a gente está sempre argumentando. 1 Reis 17:12, quando o profeta perguntou à viúva, disse para ela fazer para ele primeiro. Ele pediu água, ela foi buscar. Depois ele disse: dá um pedaço de pão. Ela disse: tua serva não tem nada. Nossa primeira atitude diante de Deus é argumentar a palavra profética que eu tenho recebido. Ela não pode ser argumentada, irmão. Amém? Ela não pode ser argumentada. Eu não posso ficar argumentando. Eu posso desconfiar, eu posso achar: isso aí é impossível. Mas não fala, fica quieto. Porque a estação muda, o tempo muda. Tem muitas pessoas que receberam palavras proféticas. Não estou falando só de profecias, eu estou falando de coisas que foram determinadas por Deus, mas estão sempre argumentando contra Deus. Jesus chega para um paralítico e disse: quer ser curado? Ele disse: ninguém me leva no tanque. Jesus não perguntou se ele queria ir para o tanque. E Jesus não perguntou se tinha alguém subindo na frente dele. A gente está sempre argumentando, ou seja, a culpa sempre é de alguém por eu estar nessa situação. A culpa sempre é de alguém. Quer ser curado? Ele disse: mas ninguém me leva no tanque. Jesus não perguntou se ele queria ir para o tanque. João capítulo 5, Jesus perguntou: querem ser curado? Ele disse: mas ninguém me ajuda. E depois ainda diz: e quando eu vou, sabe o que acontece? Alguém já entrou primeiro. A culpa é de alguém que fura a fila, não é minha. Jesus não perguntou nada disso. Ele fez uma pergunta: queres ser curado? O ruim é quando Jesus faz uma pergunta e a gente responde outra, porque a gente não responde Jesus segundo o seu favor, segundo a sua glória. A gente responde a Jesus segundo a nossa dor, segundo a nossa carência. Jesus diz: queres ser curado? Você só pula e diz: quero. Pronto, a culpa não é de mais ninguém, acabou. Mas a gente diz: Jesus, queres ser curado? Ele diz: sabe por que eu estou assim, Senhor? Sabe por quê? Porque eu sofri muito na vida, com filhos, sofri com meu marido, sofri com minha esposa, eu fui desempregado. A gente está sempre argumentando. Por quê? Porque sempre que Deus libera uma palavra de vida para a gente corresponde e argumenta segundo a nossa carência, segundo a nossa necessidade. Irmão, aprenda uma coisa: Deus não investe em necessidade. Necessidade Deus supre. Deus investe em pessoas que acreditam no que Ele está dizendo. Se Ele diz que pode chover no deserto, chove no deserto. Se Ele diz: vai lá para o deserto e cava em covas, porque vai chover, por favor, cava em covas. Não pergunta quando vai chover, mas vai ter raio. Ele ainda diz: não vai ter raio, não vai ter trovão, mas todo o vale vai se encher de água. Segundo Reis capítulo 3, não argumente com a Bíblia. Bíblia se responde com Bíblia. Bíblia não se responde com filosofia. Bíblia não se responde com ciência. Bíblia não se responde com outra coisa a não ser com Bíblia. Bíblia se responde com Bíblia. Bíblia não se responde com filosofia, com psicologia, com parapsicologia. Se Jesus quer dizer que o louco, o cara que está doido, que está sábio, deixa o doido. Não se mete com o doido.
O problema é que a gente quer uma fé, a gente quer entender a fé. Se você entender a fé, já não é mais fé, é argumento. A fé é a firme certeza das coisas que se esperam, mas são de coisas que não se vê. Amém. Gideão disse: sabe por que eu não posso? Porque a minha família é pobre, minha casa é pobre, eu sou pobre, eu sou ali de Itajaí, eu sou indo para morar. Não, o senhor não está entendendo, meu pai, eu sou pobre demais. Eu não tenho isso que o senhor está falando, é impossível acontecer. Meu irmão, te abraça na palavra, não se abraça na sua dor, não se abraça na sua carência, porque o dia que a palavra começar a se cumprir na sua vida, vai embora a frustração, vai embora toda a decepção, vai embora toda a dor, vai embora todo o medo, vai embora toda a culpa, vai embora. Ei, meu Deus, alguém está me entendendo aqui? Aleluia! Sabe, eu estava numa mesa de pastores esses dias agora, com alguns pastores que vieram pela primeira vez, eles sentados comigo. Eles: pastor, eu sou pastor há 30 e poucos anos. O outro dizia: pastor, eu sou pastor há 40 anos. Pastor, eu sou pastor de um grande ministério. Me diz uma coisa, qual é o segredo de vocês? Qual é o segredo do Senhor? Eu disse: eu criei, eu acreditei. Quando não tinha nada, eu acreditei. Eu simplesmente acreditei. Eu simplesmente enxuguei as lágrimas e disse: vai dar certo, Deus falou. Tinha evidência? Não tinha. O senhor chegou a desacreditar algumas vezes? Sim, mas não falei nada, fiquei quieto. Pensamento gera ambiente, mas é a palavra que muda o ambiente. Então, quando vinha um pensamento: não vai dar certo, você não tem escolaridade, você estudou pouco, você não tem dinheiro, você é de Itajaí, a terra da enchente, vocês são lá daquela terra da enchente. Ei, deixa eu te falar uma coisa, para de argumentar com a fé, para de argumentar com a Bíblia, para de perguntar coisas. Sabe o que é que falta? Falta uma palavra boa dentro da sua boca, falta uma palavra sadia, falta você olhar para os ossos e dizer: vivam, falta você olhar para o morto e dizer: viva, falta você olhar para a necessidade e dizer: prosperidade. Falta você olhar isso, não, vai ser assim, vai ser assado, Deus vai fazer. Por quê? Porque Ele disse que ia fazer. Você merece? Não, mas Ele falou que vai fazer, então você precisa crer que Ele vai fazer. Eu preciso crer no meu Deus. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus o sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus o sobrenatural. Tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.